Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Aprendendo Facilmente no meu canal no YouTube. Canal do professor Antônio Mercedes, canal AMC, canal do conhecimento. Está feita uma aula voltada para GAL e GAF, grau da alavancagem operacional e grau da alavancagem financeira. Ressalto que esta aula foi elaborada em atendimento a algumas solicitações que nós tivemos através do nosso e-mail amam6@gmail.com, pedindo maiores explicações sobre GAL e GAF. E nós preparamos com imenso prazer essa videoaula para tirar todas essas dúvidas. Essa aula é dirigida a você, aluno universitário, você que está se preparando para concurso público, a você que vai fazer o teste do CFC, Conselho Federal de Contabilidade, para você empresário, né, que é muito importante saber como tratar os custos fixos, e, evidentemente, o capital de terceiro, né? É importância vital. Por isso que é GAL versus gasto, estou chamando, né? A nossa agendinha, ela primeiro vai falar da estrutura de ativo e a alavancagem operacional, que a gente só vai entender bem o que é a alavancagem operacional entendendo estrutura de ativo, né? Depois vai falar de estrutura de passivo, para poder nós entendermos o que é a alavancagem financeira. E depois vamos fazer uma alavancagem combinada, alavancagem operacional versus alavancagem financeira. Exercício de fixação e depois leituras recomendadas. Ressalto que aqui nesse bojo aqui teórico também temos alguns exemplos, né, para facilitar o entendimento. Se você está gostando do canal, dessa aula, deixe seu like, inscreva-se. É importante a sua participação. Divulgue nas suas redes sociais, também é importante. Qualquer dúvida, mande lá para o meu e-mail, amam6@gmail.com. Dúvidas, sugestões, algum assunto que você queira que eu trate, algum problema que você está com dificuldade de resolver, que nós, nas próximas aulas, trataremos desse assunto. Agradeço desde já a sua participação. Vamos lá. Para entender melhor a alavancagem operacional, vamos começar falando de estrutura do ativo, né? É muito comum, nós como trabalhamos numa empresa, já tem uma estrutura pronta de ativo e de passivo, né? Você já tem lá como é a estrutura, qual é a participação, né? A nível percentual verticalmente aqui, quanto meu estoque representa do ativo, quanto meu imobilizado representa do ativo e assim por diante, como também do passivo, né? Empréstimo, tributos a pagar, financiamento, qual a representatividade de cada conjunto desse de informações no total do seu passivo, né? Isso aí é assim. Mas se você vai montar uma empresa, você pode montar a empresa com a estrutura, tanto de ativo quanto passivo, que você quer, que você deseja, que você projetou e assim por diante. Então, a nível de investimentos, pensamos aqui no capital de giro é importante na empresa, o ativo fixo é muito importante, investimento imobilizado intangível, né? Realizado a longo prazo aqui, e de estrutura de passivo também, quer dizer, os gastos não consumidos, né? Imediatamente, cujos resultados virão benefícios futuros. Então, quando eu penso em gasto, eu estou pensando em investimento, custo e despesa, né? Então, vimos isso lá na videoaula 3, né, de custo, né? Investimento, custo e despesa, né? Então, é de importância vital que nossa estrutura, ela pode ter mais investimento, menos investimento, né? Mais custo, menos custo, mais despesa, menos despesa no dia a dia, né? E tipos de investimento eu tenho os mais diversos. Eu posso investir em máquinas, equipamentos, veículos, terrenos, instalações, mas eu posso também fazer investimento em ações de uma empresa, quer seja para ficar de modo perene na minha empresa, uma participação permanente, ou uma participação apenas especulatória, que eu quero logo depois, em função de uma situação X que eu estou prevendo, eu vender essas ações. Então, pode ser uma quantidade imensa de tipos de investimento que você pode fazer numa empresa. A nível de fluxo de caixa é importante eu conhecer a empresa, que é o operacional da empresa. Meus financiamentos, a minha empresa pode ser financiada por capital de terceiro e capital próprio, né? Eu diria que é IO, pode ser um ou outro, ou os dois, né? Então você começa a perceber que meu financiamento eu posso ter parte de capital de terceiro, parte de capital próprio. Então eu posso ter somente capital próprio, né? A minha empresa só é financiada por capital próprio, tá? É uma outra maneira de eu ver a estrutura. E aqui tem o fluxo de operações.
Observação que nesse dia a dia, né, as operações elas se traduzem, de um modo geral, na DR, né, que implica lá se teve lucro ou prejuízo, né, lucro ou prejuízo. Né? A demonstração de resultado é em função disso. E a definição dessa estrutura de financiamento das operações e de investimentos, em termos de fonte de recursos, visando você minimizar o custo de capital da empresa, muito importante. Então, determinadas empresas, através de capital de terceiro, conseguem ter uma alavancagem financeira muito boa. Né? A gente vai ver isso por quê. Né? Vamos agora estabelecer duas estruturas de custo. Né? Observe que a opção 1 de estrutura de custo, que é a participação relativa de custo fixo e variável, o total de gasto em relação à receita total, está o seguinte: opção 1, eu tenho menos custo de despesa variável e mais custo de despesa fixa, na relação 25% a 75%. Já na opção 2, eu tenho uma participação maior de custo de despesa variável e menor de custo de despesa fixa. Né? Observe que todos esses conceitos, custo de despesa variável, custo de despesa fixa, todos esses conceitos estão lá na videoaula 3 de custo. Né? A importância vital vocês revisarem, acessem o canal e assista a aula sobre classificações, né, contábeis, né? Importância vital. E aqui nós vamos ter o seguinte: 75% aqui é de custo de despesa fixa e 25% de custo de despesa variável. Na opção 2, na estrutura de custo 2, eu tenho 25% de, evidentemente, custo de despesa fixa e 75% de custo de despesa variável. Observe que tem uma relação aí interessante. Uma empresa com muito custo fixo, custo de despesa fixa, e outra com pouco custo de despesa fixa. E aí o relacionamento da estrutura do ativo e a alavancagem eu posso ver dessa maneira. Tem a estrutura do ativo, aqui tem o meu capital de giro, eu tenho o meu tipo de ativo, né, estoque, por exemplo, eu tenho o meu custo decorrente desse ativo, que pode ser custo de mercadoria vendida, custo de produtos vendidos ou custo de serviços prestados. A gente já viu isso na videoaula 6 também, né? E eu tenho um tipo de custo ou estrutura de custo. Observe custo variável, né? Então, o custo variável, tipo de custo, estrutura de custo, custo variável. E aqui isso tudo conduz à minha alavancagem operacional. Mas também eu tenho no meu ativo fixo uma estrutura interessante, que é do capital de giro do meu ativo fixo. Aqui eu tenho meus equipamentos, por exemplo. O custo decorrente do uso dele é a depreciação, é um custo fixo, né? É um custo fixo e a alavancagem operacional. Então, você observa, quando eu penso em alavancagem operacional, eu estou pensando de alguma maneira que eu tenho que levar em consideração a estrutura do ativo, né, quer seja capital de giro, quer seja ativo fixo. Né? E aí, a alavancagem operacional nada mais é a possibilidade de acréscimo no lucro operacional maior do que o percentual decorrente de vendas, do aumento de vendas. Isso é que é a alavancagem operacional. Né? Relaciona com as operações e a estrutura de custos fixos e variáveis da empresa. Então, a estrutura de custos fixos e variáveis, elas são importantes, né? Tanto custos fixos como variáveis são importantes para eu entender a alavancagem operacional. Quanto maior os custos fixos, maior será a alavancagem operacional e, consequentemente, também eu não posso me esquecer o risco operacional da empresa. Então, a gente tem um risco embutido, né? Então, nada é feito sem risco, tudo tem seu risco. O importante é que eu gestione esse risco, né? Que eu tenha controle do risco, né? Então, o grau de alavancagem operacional, a fórmula é bem simples: percentual de variação do lucro operacional sobre percentual de variação de vendas. Ou, outra maneira de eu calcular seria a margem de contribuição total sobre lucro operacional. Né? Então, onde o MCT é margem de contribuição total e LO é lucro operacional. Capacidade de usar os custos fixos para aumentar os efeitos nas variações de vendas, ou seja, através de meus custos fixos, um percentualzinho de variação de vendas pode dar um percentual altíssimo em relação à variação de lucro. Né? Outra maneira também de se calcular esse grau de alavancagem operacional está expresso aqui nessa forma, né? A quantidade, preço de venda unitário menos CDVU, né? Aqui nada mais é do que margem de contribuição unitária. Aqui, quantidade no denominador vezes margem de contribuição unitária menos CDF, né? Outra maneira de ver. São expressões, quer dizer, uma fórmula, outra e aqui uma terceira fórmula, né? A mais empregada é essa fórmula aqui. Embora eu tenha situações, questões que eu preciso dessa fórmula, né? Aplicar essa fórmula para calcular o grau de alavancagem operacional. Isso nós vamos ver lá nos exercícios.
E também lá na nossa série de resolução de questões também, a gente vê isso também, algumas questões voltadas para grau da alavancagem operacional. Lembre que nós já temos 7 aulas, videoaulas, no caso, de resolução de questões, série resolução de questões, SRQ, né? Então, a estrutura de ativo, vamos observar aqui um caso estudo para observarmos aqui o comportamento do GAL. Situação 1, você viu, eu tenho receita, CDF, margem de contribuição, CDF aqui, CDV, CDF, lucro operacional, e o grau da alavancagem aqui, usando aquela fórmula MCT sobre lucro operacional, né? Eu peguei aqui o MCT, 32, dividido pelo lucro operacional, nós temos aqui 8, né? E aqui eu tenho um percentual de participação da receita total, 20% é consumida com CDV, 70% é consumida por CDF, né? E 10% é o lucro operacional. Na situação 2, eu aumentando 10% o volume de vendas, ou seja, em lugar de ser 40 mil, passar a ser 44 mil, se fizermos o cálculo novamente, o CDV também aumenta, né, proporcional, e é evidentemente que o CDF é constante, né, ele não aumenta, né? Então, você vai ver que aqui eu reduzi meu grau de alavancagem operacional. Nesse momento, eu tenho o grau, que é MCT sobre lucro operacional, passou de 8 para 4,9, né? Observe que aqui nessa questão, na hora que eu aumentei o CDF, né, e evidentemente permaneci aqui com o mesmo CDF e aumentei o meu CDV, eu reduzi o grau de alavancagem operacional, né? E aí, vamos aqui fazer análise do que aconteceu. É importante a gente analisar o que realmente aconteceu. Na situação 1, eu tenho um lucro operacional com aumento, dividido sobre o lucro operacional anterior, né? Então, 7.200 dividido por 4, você tem 1,80, ou seja, 80% de aumento daqui para aqui, né? Então, houve um aumento de 80% nisso aí, 7.200 e 4.000, né? Aqui, se eu aplicar a fórmula, grau de alavancagem operacional, tirando dessa formulazinha aqui, ó, é igual a GAL vezes variação de vendas é igual a variação de lucro. E observe que isso constata, né? Isso é o que realmente aconteceu. 8, grau de alavancagem, vezes aumento de vendas de 10%, eu tive um acréscimo de 80% na variação de lucro. E observe que a variação de lucro é 80%. Está aqui expresso, né? E agora eu criei uma situação 2. Uma situação 2 que é um pouco diferente dessa 1. Na qual você tem um CDV bastante alto e um CDF menor. Então, você tem menos custo de despesa fixa. E se você aplicar a fórmula novamente aqui, você vai ver que você reduziu sensivelmente o grau de alavancagem operacional. Ou seja, na hora que eu reduzo meus custos de despesa fixa, eu reduzo também meu grau de alavancagem operacional. E, consequentemente, meu risco operacional. E na hora que eu aumento, eu também aumento meu risco operacional, né? Evidentemente, se eu investir na empresa e ela não vendeu o que eu estava pensando, ou seja, projetando, eu posso ter até prejuízo, né? E observe que na situação 2 eu também dei um aumento de 10%. No lugar de ser 40 mil da receita, observe que a receita se manteve constante, que houve variação foi no CDV e no CDF. E aplicando aqui nessa faixa amarela, você vai ver que é 44 mil, os 32.200 houve um aumento aqui de 10%, né? E passou para 35.200, e meus custos de despesas fixas permaneceram o mesmo. Observe que tanto na situação 1 como na situação 2, o CDF permanece o mesmo, eu não mexi no CDF, né? E aí, na situação 2, se eu pegar o lucro operacional com aumento, 2.800, e dividido pelo lucro operacional anterior, 2, ou seja, 1,40, ou seja, aumentou 40% meu lucro operacional, né? Então, um simples acréscimo, né? Um simples acréscimo aqui na receita de vendas, aqui a receita de vendas, em função de eu ter um CDF, né? Eu tive um aumento só de 40%. E no primeiro caso aqui na situação 1, você veja que um aumento também de 10% me deu um lucro, uma variação de 80%. Por quê? Porque o CDF era maior, né? Então, se eu aplicar também aqui exatamente, né, para conferir, né, a prova dos 9, o que aconteceu, você vai ver que 4, que é exatamente o grau da alavancagem que foi calculado, né?
vezes 10%, que foi o aumento que foi dado, é igual a 40, ou seja, variação de lucro operacional. Então, tanto na situação 1 como na situação 2, nós comprovamos a influência muito forte dos custos de despesa fixa na variação de vendas em função e também na variação de lucro, né? Se eu aumentei as vendas em função do meu CDF ser constante, quer seja ele maior ou menor, eu posso ter maior lucro ou menor lucro operacional, né? Então, um exemplo interessante que envolve, você veja que os percentuais aqui são totalmente diferentes, né? Aqui você tem um aumento gasto bastante, né? O CDV 80%, aqui era 20%, né? Aqui era 70%, passou para 15%, que permanece o mesmo. Então, aqui está explicado exatamente a influência vital do grau de alavancagem operacional em função da variação que eu tenho de CDV e em função também do CDF, né? O lucro operacional aumenta bastante, né? Aqui só explicando, né? Quer dizer, o grau de alavancagem operacional, eu tenho receita de vendas, custo empresarial, margem de contribuição, o CDF e o resultado operacional, que é o LAGIR, lucro antes de juro e imposto de renda. E aqui eu tenho, se eu fixar aqui uma situação atual, considerando esses dados que estão aqui, eu dando um aumento de 50% na quantidade de vendas, eu vejo a variação que vai acontecer aqui no meu LAGIR, que seria mais 100%, e se eu der uma variação negativa, ou seja, menos 50% na referência aqui das vendas, a nível de vendas quantidade, né? Evidentemente o valor vezes a quantidade, aqui a venda 1.000, aqui passou para 500, aqui passou para 1.500. A receita líquida correspondente e aqui a estrutura de custos. Você observa que nesse segundo caso, quer dizer, na hora que eu reduzi aqui 50%, meu LAGIR passou a ser zero, né? Passou a ser zero. Uma influência vital em cima, considerando apenas aqui as despesas e custos fixos, né? CDF aqui constante, né? A estrutura de ativo de custo de alavancagem operacional, ela se comporta da seguinte maneira. O risco operacional é a possibilidade de que o retorno real seja desviado do esperado. Aquilo que eu planejei não aconteceu. É o contrário do grau de alavancagem operacional, né? Então, quando eu penso em grau de alavancagem operacional, eu estou pensando que eu vou ter um aumento de vendas e, em função do meu custo de despesa fixa, eu aumento consideravelmente o meu lucro operacional, né? Já aqui não, o risco operacional é o inverso, é a possibilidade que isso não aconteça, né? Som de mercado ou de outras variáveis qualquer. Então, eu tenho aqui minha estrutura de ativo, meu volume de preço, resultado operacional e minha estrutura de custo, né? Qual é a conclusão que a gente chega? Quanto mais custo fixo você tem na estrutura de custo, maior é o seu grau de alavancagem operacional. Isso é a primeira dedução que a gente tira, né? Maior custo fixo na estrutura, maior grau operacional. Quanto maior o grau operacional, lucros maiores quando há aumento da demanda, pois o custo fixo é constante. Então, observa aumento da demanda. Quer dizer, você trabalhou de tal maneira que aumentou a sua demanda, e com isso você tem um maior GAL possível. E maior GAL, lucros menores, ou seja, até prejuízo pode ter, quando há uma redução da demanda, pois o custo fixo é constante. Então, tanto no primeiro caso como maior GAL e maior GAL, trabalhando ele com maiores lucros e menores lucros, observe que o custo fixo é constante. Então, você observa que depende muito do mercado, né? Se você consegue vender aquilo que você projetou, você com certeza, tendo uma maior estrutura de custo fixo, você vai ter um maior grau de alavancagem operacional e, com isso, maior lucro operacional, ok? A estrutura de ativo de custo de alavancagem, há um grau ideal, né? Todo mundo pergunta, meus alunos, seu trabalho de consultoria, todo mundo, há um grau ideal? Não, não há um grau ideal, aquele que toda empresa deveria ter. Para cada empresa, você tem que estabelecer esse grau, estudar a estrutura de ativo e estabelecer um grau que trabalhe com um grau para aquela empresa especificamente, que ele seja um grau recomendado, né? É aquela história. O GAL é muito em função do que acontece na empresa, né? Então, a estrutura de GAL é importante eu conhecer a estrutura de ativo da empresa que você quer observar como objeto de estudo, né? Qual a serventia do GAL? Muitas delas, né? Comparadores de estruturas de custo,
possibilidade de cálculo de variação de lucro a partir da variação percentual de volume de vendas, você começar a fazer análise, né? E definir cenários, comparar o GAU de uma empresa com o GAU de outra, né? O GAU médio do setor, né? Como é que trabalha. Mas em tudo isso existe um grau de aversão ao risco, né? Todos nós, de um modo geral, temos um grau de aversão a risco, que seja um maior ou menor, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente trabalha muito, todo mundo só quer poupança. Por quê? Porque o risco é menor, né? Ganha-se pouco, mas o risco é menor. Porque você trabalha no mercado de ações, você pode ganhar muito, mas o risco é muito maior, né? A mesma coisa é aqui. Então, quando eu tenho uma empresa arrojada, é aquela de estrutura de ativo com mais custo de despesa fixa. Essa é considerada uma despesa arrojada. É a estrutura de ativo que eu tenho mais custo de despesa fixa. E uma empresa conservadora, as empresas conservadoras, eu tenho uma estrutura de ativo com mais custo de despesa variável. Então, observa, são coisas totalmente opostas, né? Arrojada, maior CDF. Conservadora, maior CDV, né? Como a gente viu naqueles exemplos anteriores, é de importância vital que a gente entenda aqueles exemplos que nós apresentamos. Para entendermos a estrutura do passivo, é importante, porque eu vou entender melhor o que é a alavancagem financeira, né? Então, vamos entender um pouco estrutura de passivo e estrutura de capital. Vamos ver aqui essa empresa arroba mais e arroba menos. E aqui vamos ver algumas situações de participações, né? Financiamento, debêntures, ações preferenciais, ações ordinárias. Aqui está o valor dessas participações aqui, nessas fontes de capital, quer seja de financiamento, debêntures, ações preferenciais ordinárias. Para a empresa arroba menos, nós temos outra estrutura de participação. Observe que aqui eu tenho uma participação maior, aqui eu tenho uma maior, ações preferenciais menor e ações ordinárias menor. Então, aqui eu tenho uma maior participação de capital de terceiro, né? No caso aqui, especificamente, a maior participação de capital de terceiro, e aqui eu tenho uma menor participação de capital de terceiro, maior participação de capital próprio. Aqui eu tenho uma menor participação de capital próprio, né? Importância vital. E aí, quais são as fontes, né? Se eu pegar a situação 1, as fontes acionistas aqui dá 62,5%, e as fontes externas dá 37,5%. Né? Essa empresa é financiada 62,5% por acionista e 37,5% de fontes externas. Aqui no caso, no nosso exemplo, financiamentos e debêntures. Já essa empresa, arroba menos, já é o contrário. Ela tem fontes de acionista 41,7%, quer dizer, reduziu aqui de 62% para 41,7%, e fontes externas aumentou de 37,5% para 58,3%. Né? Então, você começa a perceber que a participação aqui é vital. Né? Então, tanto num caso como no outro, financiamento 100%, agora só que aqui eu tenho mais fontes externas e aqui menos fontes externas. Né? Então, vamos ver essa estrutura aqui. A estrutura, evidentemente, de investimento implica numa estrutura de financiamento. Se eu quero investir, eu posso pensar em investir com capital de terceiro ou capital próprio. Né? Isso é bem simples, nós vimos lá em aulas anteriores. E aí a estrutura do meu passivo é diferente, o resultado também esperado é diferente e o valor da empresa também muda. Né? Então, a estrutura de passivo é a participação relativa de fontes de capital remuneradas que financiam investimentos no ativo da empresa. Quer seja, evidentemente, de capital de terceiro, quer seja de capital próprio. Né? E o resultado econômico da empresa é muito em função dessa estrutura de passivo que eu trabalhei, bem como o valor da empresa no mercado, quanto ela vale em função disso. Né? A importância vital é entender isso. Então, aí esse esquemazinho gráfico mostra que a estrutura de investimento implica financiamento, implica numa estrutura de passivo, e que a estrutura de passivo tem um resultado econômico, nós vamos ver, e o valor da empresa também está embutido aí. Isso é administrado, a estrutura, né, evidentemente, de financiamento é administrado pela tesouraria, e esse conjunto todo é importante que a controladoria da empresa, a área de controladoria, o controle da empresa tenha uma gestão muito forte em cima dessas estruturas que nós estamos falando, né? Então, a estrutura de capital não considera os passivos de funcionamento. Né? Observe, quando eu falo de estrutura de capital, estou vendo estrutura de financiamento, passivos de financiamento, não de funcionamento da empresa.
A decisão da estrutura ótima de passivo também é conhecida como decisão de estrutura de capital, né? Que alguns livros falam muito. Então, na decisão de estrutura de capital, são considerados apenas passivos onerosos, ou seja, aqueles que pagam juros de longo prazo. Não se considera os passivos normais decorrentes do financiamento de custo de operação. Fornecedores, contas a pagar, salários, encargos, impostos, que por sua vez são analisados como parte da decisão do capital giro líquido, não da estrutura que a gente está falando de capital, para trabalharmos aqui a alavancagem financeira, né? Bem importante essa observação que está aqui, né? E aí eu tenho várias coisas a trabalhar. Primeiro, tem o grau de aversão ao risco, que é importante. Eu tenho outro conjunto de coisas que é o dilema da liquidez versus rentabilidade, e eu tenho a mensuração desse endividamento. Então, são três coisas conjuntas que eu preciso analisar e entender cada uma delas. O grau de aversão ao risco é a probabilidade de perda em relação aos resultados esperados, né? Como já falamos nos slides anteriores. Eu estava projetando alguma coisa de como resultado e não consegui, né? Então, como a empresa vê o seu risco financeiro? Então, mais fontes externas, quer dizer, quanto mais fontes externas eu tenho, menos aversão ao risco. E são mais arrojadas na estrutura de capital. Então, toda empresa que tem maior quantidade de fontes externas, como nós vimos lá na situação 2, né? Na empresa arroba menos, você tem menos aversão a risco e são mais arrojadas na estrutura de capital. Caso contrário, as empresas são mais conservadoras. Aquelas duas estruturas que apresentamos, a estrutura de arroba menos, ela é mais arrojada. E na estrutura arroba mais, ela é menos arrojada, ela é conservadora, né? Já quando eu falo em dilema de liquidez e rentabilidade, é o pressuposto dos lucros maiores com maior quantidade de fontes baratas de capital. Então, na hora que eu tenho fontes baratas de capital, principalmente externo, né? Então, eu tenho, evidentemente, esse pressuposto de maiores lucros, né? Porque a fonte externa é barata, né? Ou seja, eu estou pagando menos juros pelo aquele capital, né? Financiamento mais longo prazo e assim por dentro. Fontes externas, se o custo é menor do que as fontes dos acionistas. Então, quando eu penso nas fontes externas, eu tenho que pensar em fontes que pague juros que seja menor do que aquilo que os acionistas esperam ter como resultado na aplicação dos seus recursos como capital próprio, né? E aí eu tenho uma liquidez e honrar esse compromisso financeiro. Então, quanto maior, melhor. Quanto maior liquidez eu tiver, maior possibilidade de honrar meus compromissos financeiros. Mas há a possibilidade de perda da liquidez. Por isso que é o dilema liquidez e rentabilidade. Pode ser que o mercado, de um modo geral, não se comporte como eu estava prevendo e a minha captação de recursos externos não deu o resultado que eu queria que desse, né? E aí a mensuração do endividamento vem em cima disso, né? A abordagem ortodoxa, fontes externas é igual a fontes de terceiro, né? Uma abordagem ortodoxa onde as fontes externas é o capital de terceiro. E acionista é o capital próprio. Então, o fundamento é capital próprio versus capital de terceira de importância vital. E eu tenho que analisá-lo sobre dois aspectos. O primeiro aspecto jurídico e depois o tipo de remuneração. Os fundamentos são em cima disso. Observe que o capital próprio é em cima do contrato da empresa, em cima do um contrato de formação daquela empresa, construção daquela empresa, né? E assim por diante. Já o capital de terceiro é em cima de um contrato também, o tipo de remuneração é diferente. Enquanto no capital próprio o tipo de remuneração é dividendos e juros sobre capital próprio, que eu posso também aplicar, o tipo de remuneração do capital de terceiro vai ser juros que eu vou pagar, né? Os juros que eu vou pagar. Então, eu tenho duas coisas a analisar nesses fundamentos, o aspecto jurídico dessa relação e os tipos de remuneração que existe em cima dessa relação capital próprio, capital de terceiro, né? E o grau de endividamento é uma relaçãozinha muito simples, que é o capital de terceiro dividido pelo capital próprio. Como é esse grau de endividamento? É o capital de terceiro que eu tenho, levando em consideração o capital de financiamento, não de funcionamento, lembro novamente, sobre o capital próprio. Então, o custo do capital da empresa representa a taxa mínima esperada de remuneração dos fornecedores de capital da empresa. Isso aqui é o custo de capital da empresa. Para uma empresa financiada com recursos credores, acionistas, o custo de capital é representado pelo custo médio ponderado de capital, CMPC, também conhecido como Weighted Average Cost of Capital,
ou seja, WACC, né? Esse é assunto muito tratado lá em controladoria, apenas nós estamos lembrando que existe isso, né? Aqui só para lembrar isso. Então, o relacionamento estrutura de passiva lá no caixa financeiro, eu posso começar a perceber aqui nessa estrutura. Lá nós fizemos para a estrutura de ativo e agora nós estamos fazendo uma estrutura em cima da estrutura de passivo para a alavancagem financeira. Estrutura de passivo, capital de terceiro, o tipo de passivo é um financiamento, o custo e a renda decorrente é em juros, né? E o tipo de renda é uma renda fixa, custo fixo, paga aquele juro mensal, né? Trimestral, semestral e assim por diante. Já com relação ao capital próprio, é o capital social, né? É importante esse capital social em cima de um contrato que a empresa tem, ou de um estatuto, né, que foi criado na empresa, e dividendos, é pago em dividendos, ou juros sobre capital próprio, posso também a renda variável, né? Então, aqui é a renda fixa, aqui é a renda variável. Quando nós aplicamos na empresa, de um modo geral, você tem em cima de renda variável, né? Então, a alavancagem financeira é em cima disso. Quanto eu vou ganhar em função da aplicação de capital de terceiro naquela empresa, né? Se eu souber trabalhar bem essa aplicação financeira de capital de terceiro, eu com certeza eu vou ter uma alavancagem financeira boa, né? E aí, para isso, nós estudamos aqui 3 estruturas de custo, né? A importância vital em trabalhar 3 estruturas para entender bem aonde nós estamos querendo chegar com um grau de alavancagem financeira e nunca mais você ter dúvidas sobre a alavancagem financeira e também sobre a alavancagem operacional. Então, a estrutura A, B e C são 3 estruturas de empresa. Observe aqui na estrutura A eu não tenho capital de terceiro, na estrutura B eu tenho 500 mil, na estrutura C 750 mil, ou seja, mais capital de terceiro. Capital próprio 1.000 aqui eu tenho 500 mil e aqui 250 mil. Você observa que a empresa C ela é predominantemente aplicação de capital de terceiro. A total das fontes de recursos são iguais, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. Tá? Se eu calcular aqui o grau, evidentemente, de endividamento, seria CT sobre CP. Aqui não tem, eu não tenho capital de terceiro nenhum. Aqui seria 1, ó, para e passo, né? 500 mil de capital de terceiro, 500 mil de capital próprio. E aqui eu tenho 3, quer dizer, 750 de capital de terceiro e 250 de capital próprio, né? Quer dizer, aqui é uma empresa extremamente arrojada, né? E aqui é uma empresa extremamente conservadora, né? Aqui é o meio termo, né? E aqui eu tenho a hipótese 1. Vamos supor que a taxa de juros, né, que eu vou aplicar aqui, seja de 12% ao ano. Como é que ficaria isso? O lucro antes do juro, 150 mil você teve no resultado dessa empresa, nessa empresa 150, 150. Então, todas as 3 nós tivemos 150 mil de lucro operacional antes do juro, né? Então, aqui está o lagi da vida. Então, o juro sobre capital de terceiro seria 12%. Aqui não tem nada, que eu não tenho nenhum capital de terceiro. Aqui seria 12% de 500 mil, 60 mil. 12% de 750, 90 mil. Então, o lucro líquido para acionistas seria 150, 90 e 60. Né? Observe que aí eu não estou levando em consideração a tributação para ficar mais simples. Né? Como é que eu calculo a rentabilidade do ativo em percentual? Né? É dividir D, quer dizer, lucro antes do juro, lagi da vida, sobre C, total das fontes. Observe que aqui deu 15%, 15%, 15%. Então, quando eu penso em rentabilidade do ativo, foi a mesma rentabilidade. Aí, daí para frente, você vai ver a influência dos juros. Veja, na rentabilidade do acionista, E dividido por B. Né? Então, E seria o que o E? O lucro líquido para o acionista, dividido por B, seria o capital próprio, né? Então, você começa a perceber que aqui eu tenho 15, não tem participação nenhuma daqui de terceiro, aqui eu tenho 18 e aqui eu tenho 24%. Né? Então, na verdade, quando eu calculei a rentabilidade dos acionistas, aqui permanece os 15 e aqui eu tive uma influência, né, em função dos juros. Né? Então, de um modo geral, a influência é grande em função dos juros aplicados. Então, aqui eu tenho 18 e aqui tenho 24. Na hipótese 2, vamos supor que tivesse um aumento dessa taxa de juros, e não 12%. Vamos pegar um cenário que seja 18%. O lucro aqui é o mesmo, repetir esta linha dessa matriz está a mesma, e aqui o juro 18%, aplicando aqui, você veja que aqui era 60, passou para 90, 90 passou para 135.
E o lucro para o acionista passou de 150, 60, reduziu, né? Aqui reduziu e aqui reduziu bem mais, porque o juro é maior, né? Então, o capital do terceiro maior. Então, a rentabilidade do ativo, ela permanece 15, 15, 15, porque é D sobre C, D sobre C, e aqui, nesse caso, eu não apliquei ainda, evidentemente, levei em consideração os juros que eu vou pagar do terceiro, e aqui, na verdade, eu estou tratando do LAGI. Já quando eu chego aqui no E, né, que é a rentabilidade do acionista, quer dizer, E sobre B, né, você vai trabalhar lucro para o acionista, aqui permanece exatamente a mesma coisa, porque aqui não tem influência de capital do terceiro, mas aqui você tem a redução drástica, 12 e 6, né, porque aumentei o juro, evidentemente eu tive que pagar mais juro e a rentabilidade para o acionista diminuiu, né? Então, a rentabilidade diminuiu, é 15 que não tem nenhuma participação, 12 e 6. Aí você começa a perceber que a participação de capital de terceiro é importante, desde que eu tenha uma taxa de juros a menor possível, né? Nesse caso, eu aumentei 6, de 12 para 18, 6% de aumento. Você veja que teve um decréscimo drástico, né, em relação à rentabilidade do acionista. De 18 para 12, de 24 para 6, né? Importância vital. Então, na hora que eu penso em capital do terceiro, eu tenho que pensar logo exatamente qual é a taxa de juros, né? Quanto menor, melhor, né? E a alavancagem financeira vem disso, decorrente da captação ou financiamento de recursos com terceiro, credores, e do pagamento de juros comparáveis a um tipo de custo fixo, né? Como vimos lá no gráfico. Quanto maior o nível de endividamento da empresa, também será maior a alavancagem financeira, né? Então, a gente começa a perceber a medida do grau da alavancagem financeira, na verdade, é variação percentual do lucro líquido sobre variação percentual do LAGI, né? Essa que é a variação do GAF, né? Capacidade de usar os juros de endividamento para aumentar os efeitos na variação do resultado operacional, LAGI, né? Isso é que é o GAF da vida que a gente calcula, né? E aí, nós temos três situações. O GAF maior que 1, a alavancagem financeira é favorável, é positiva, ou seja, o capital de terceiro aumentou a rentabilidade do PL. O GAF igual a 1, quer dizer, a alavancagem financeira nula, é indiferente. O capital de terceiro não alterou a rentabilidade da empresa, ou seja, a rentabilidade do PL. E o grau de alavancagem financeira menor que 1 é uma alavancagem financeira desfavorável, é negativa. O capital de terceiro foi danoso, porque ele reduziu a rentabilidade do PL, né? Geralmente, quando você tem GAF negativo, é porque a taxa de juros, com certeza, está alta, né? E aí nós temos, comparando aqui, receita de vendas, custo, margem de contribuição, custo fixo, e isso a gente viu lá que é o GAL, né? O GAL é calculado em cima disso aqui. Quando eu prossigo aqui nessa minha DR simplificada, lembrando que aqui é o LAGI, o resultado operacional, eu coloco o juro, eu chego ao LAIR, quer dizer, resultado antes do imposto de renda, CCSL, resultado líquido, e aqui eu tenho o GAF, né? Então, eu tenho o operacional e o financeiro, né? Aqui tem a parte operacional da empresa e a parte financeira. Então, aqui eu calculo o GAL e com essa parte daqui eu calculo o GAF, né? Então, o GAF nada mais é do que a variação percentual do lucro sobre a variação percentual do LAGI, LAGI, não é o LAI. O LAI influencia na hora de calcular o GAF, né? E o GAF também pode ser calculado sobre o lucro líquido, sobre PL, dividido por lucro líquido mais DF, dividido pelo ativo, também é outra maneira de calcular o GAF, né? Observe que nessa primeira eu só preciso do lucro líquido do LAGI. Nessa segunda eu preciso do lucro líquido, do PL, então eu preciso do balanço também da empresa, PL da empresa e do ativo da empresa. Aqui eu calculo basicamente em cima da DR. E aqui eu calculo tendo que precisar ADR e, evidentemente, o balanço patrimonial, né? O balanço patrimonial. E aqui eu tenho variações do LAGI, né? Que é uma referência atual, LAGI 10.000, juros, LAIR, imposto de renda, vamos supor, lucro líquido, e aqui simplesmente para a gente variar. Quer dizer, se eu der uma situação 2 com aumento de 40% em cima do LAGI, como é que se comporta aqui a variação do lucro? E depois eu brinquei aqui dizendo como se eu desse menos 40% em cima disso, como era que se comportaria a variação do lucro líquido. Observe que aqui como referência, a situação 2 eu tenho um aumento aqui
né, do lucro líquido, 50%, e aqui eu tenho um aumento, uma redução também da variação de lucro líquido de 50%. Né? Então, tanto para um como para outro, né, houve variações para mais e para menos, aplicando essa fórmula aqui. Então, a alavancagem financeira é a capacidade de usar os juros para aumentar os efeitos da variação do resultado operacional. Os graus de alavancagem operacional e financeiras, eles podem ser gerenciados. Na verdade, está dizendo aí, podem, na verdade, eles devem ser gerenciados e combinados para ampliar os resultados obtidos para a empresa. Quer dizer, a criação de valor para a empresa e para os investidores, evidentemente, é em função dessa combinação de grau de alavancagem. Né? A ampliação dos graus de alavancagem também aumenta o risco da empresa, nós vimos já, né? Tanto no operacional, aumenta o risco operacional, e no financeiro também aumenta o risco financeiro, né? Porque os resultados podem não ser os esperados, e com isso você tem problema. Atenção para o impacto da tributação na alavancagem financeira. Observe lá naquele exemplo, você veja, quando entra o imposto de renda, tem um impacto muito grande, né? A possibilidade de acionistas obterem maior lucro nas suas ações com uso mais intensivo de capital de terceiro. Então, o fundamento é juros são custo fixo. É o fenômeno da alavancagem. Né? E ativo fixo é um risco, leva ao risco financeiro. Como os juros é um custo fixo, há duas possibilidades de alavancagem financeira. Né? Custo de financiamento de fonte externa menor do que a rentabilidade dos ativos da empresa. Quer dizer, o custo de financiamento é menor do que a rentabilidade. Né? Muito bom. E maiores vendas e lucros operacionais, maior rentabilidade para os acionistas, ou seja, mantendo os custos fixos constantes. Então, tem duas possibilidades aí da alavancagem financeira. Uma com relação ao custo de financiamento, né, ser menor da rentabilidade dos ativos da empresa, e outra, maiores vendas e lucros, também é importante. Então, essa combinação do ativo e passivo, ou seja, grau de alavancagem financeira vindo do ativo e grau de alavancagem operacional vindo do ativo, e grau de alavancagem financeira vindo do passivo, mas eu não posso me esquecer nunca do risco operacional e do risco financeiro. Né? Então, essa alavancagem combinada seria a multiplicação de uma pela outra. Né? Quais são os benefícios da alavancagem financeira? A gente pode analisar de várias maneiras. Se o custo dos empréstimos é menor do que o lucro operacional sobre os ativos, temos benefício. Se há aumento no nível da atividade, ou seja, o vender mais, também é importante, né? Então, o aumento da alavancagem financeira há maior risco com o decréscimo do nível de atividade. Então, se eu captei recurso de terceiro e houve um decréscimo no nível de atividade da minha empresa, eu estou numa situação difícil, né? Porque eu tenho que pagar juros e eu não tive o resultado esperado. Então, aqui eu tenho duas estruturas, veja, a estrutura operacional e a estrutura financeira. Eu posso ter uma empresa que é conservadora na operacional e conservadora na financeira. Aqui eu tenho, evidentemente, menor custo de despesa fixa, e aqui eu tenho menor participação de capital de terceiro ou nenhuma. Eu posso ter uma estrutura conservadora na estrutura operacional e arrojada aqui, ou seja, muito capital de terceiro, embora pouco custo e despesa fixa. Eu posso ter uma estrutura arrojada no operacional, quer dizer, mais custo de despesa fixa, e conservadora na estrutura financeira, ou seja, eu tenho aí a menor participação possível, nenhuma de capital de terceiro. E eu posso ter uma empresa que preenche o oposto desse primeiro caso aqui, que são as duas. Ela é arrojada na estrutura operacional e arrojada também na estrutura financeira. Né? Então, esse gráficozinho aqui, ele apresenta todo o resultado que a gente viu até agora. Né? Eu posso ter a estrutura operacional conservadora, o máximo de custo fixo e o mínimo de custo variável, no caso, e mínimo de custo fixo, e na sua estrutura financeira, o máximo de capital próprio e o mínimo de capital de terceiro, por isso que ela é conservadora. E na arrojada é o contrário, eu vou ter um mínimo de custo variável e o máximo de custo fixo, e na estrutura financeira, o mínimo de capital próprio e o máximo de capital de terceiro. Essa estrutura aqui sintetiza tudo que a gente falou até agora nos slides anteriores. Né? Então, especificamente, baseado nisso aqui, uma maneira de eu observar o que é variável e fixo, capital próprio e capital de terceiro. Né? Agora vamos fazer uns exercícios de fixação em cima do que a gente viu e aplicação das formas, que é a importância vital. Né? Se você está gostando, deixe seu like, inscreva-se, seja partícipe do crescimento do canal e divulgue nas suas redes sociais. Vamos ver o primeiro caso, né? Interessante.
A empresa Santíssima S.A. reduziu em 40% seu volume de vendas de seus produtos. Em decorrência disso, o lucro reduziu 50%. Diante do exposto, podemos afirmar que seu grau de alavancagem financeira é de quanto, né? 1,25, 1,10, 1,50, 0,8 ou 1,20, né? Vamos ver a solução, interessante. Olha, o grau de alavancagem operacional é variação de lucro operacional sobre variação de vendas. Observe, ela teve uma redução, né? O lucro, quer dizer, houve aqui uma redução do seu volume de vendas, aqui é menos 0,4, que é 40% representado, e reduziu também 50% o seu lucro, ou seja, menos 50%, 0,5. Então, 1,25, letra A, né? Então, observe que é uma questão simples, aplicação direta da fórmula em cima de grau de alavancagem. Nesse caso, o examinador foi muito bom, porque ele deu a redução do lucro, você não precisou nem calcular, e também deu a redução do volume de vendas, né? Então ficou muito mais simples, né? Não precisei calcular a variação que já foi dada, né? Outro exemplo importante, aqui a empresa Santíssima apresentou os seguintes dados coletados nas demonstrações contábeis: ativo não circulante, ativo total, receita líquida, patrimônio líquido, despesa financeira e lucro líquido do exercício. E aí ele pergunta, diante do exposto, podemos afirmar que o grau de alavancagem financeira é qual? 1,33, 1,45, 1,22, 1,26, 1,50. Observe essa solução. Grau de alavancagem financeira, mostramos em slides anteriores, que é variação do lucro líquido, percentual, variação percentual do agir. Ou também eu posso fazer lucro líquido sobre PL, dividido sobre lucro líquido mais DF, dividido sobre o ativo, né? Uma expressão e outra. Nós apresentamos essas duas expressões. Observe quais são os dados que estão disponíveis aqui, né? Eu tenho o lucro líquido? Tenho. Eu tenho o PL? Tenho. Eu tenho a despesa financeira? Tenho. E eu tenho o ativo? Também tenho. Então, essa fórmula aqui ela é muito mais propícia, ela é mais fácil de você calcular em função dos dados que foram apresentados. Eu não tenho aqui variação percentual de lucro, nem variação percentual de agir, né? E aí, aplicando essa segunda fórmula, você pegando os valores 220, 600, 220 mais 80, dividido por 1 milhão, você vai achar que o GAF é 1,22 alguma coisa, ou seja, letra C. Observe que na hora de você resolver um problema, tanto do GAL como do GAF, é de importância vital você analisar quais são os dados disponíveis para ver a fórmula mais apropriada, mais aderente para você fazer o cálculo, né? Apresentamos dois exemplos, então, maiores detalhes, um livro muito bom que fala de GAL e GAF, com muito detalhe, está no capítulo 13 e 14 do livro de Padovese, Controladoria Estratégica e Operacional, né? Da Cengage, né? Importância vital. E legislação citada e comentada. Observação. Se você gostou da aula, deixe seu like, inscreva-se, que é importante, participe do crescimento, divulgue nas suas redes sociais o meu canal. Se tiver alguma dúvida, mande para amam6@gmail.com, que eu atenderei com muito prazer a sua solicitação, tá? Agradeço a sua atenção, agradeço a sua participação e até uma próxima aula.